O líquido quente escorreu pela túnica imaculada antes que Lívia pudesse processar o que tinha acabado de fazer. O copo tombou em câmera lenta, café expresso espalhando-se sobre o tecido branco bordado em fios dourados, manchando não apenas a roupa caríssima, mas a dignidade de um dos homens mais poderosos do Oriente Médio. O salão de conferências ficou em silêncio absoluto. Todos os olhos se voltaram para a cena. Diplomatas de diversos países congelados em suas posições, alguns com as xícaras suspensas no ar, outros com expressões de choque mal disfarçado. Lívia Monteverde sentiu o sangue fugir do rosto. Seus dedos tremiam enquanto ainda seguravam a bandeja agora vazia, sua mente correndo em pânico puro. Ela havia tropeçado no tapete persa que cobria o chão do Grand Ballroom do Hotel Al Noor Palace, o local escolhido para sediar a Conferência de Cooperação Internacional que reunia líderes de 15 nações. Um tropeço simples, banal, do tipo que acontece com qualquer pessoa, mas o destino quis que ela tropeçasse exatamente quando passava ao lado dele. Sheikh Zahir Al-Khatir permaneceu imóvel, a expressão transformando-se lentamente de surpresa para algo muito mais perigoso. Seus olhos escuros, quase negros, fixaram-se em Lívia com uma intensidade que fez a temperatura da sala parecer cair vários graus. Ele tinha 39 anos, uma estatura imponente que ultrapassava facilmente 1,80 m, ombros largos que preenchiam perfeitamente a túnica tradicional e um rosto que parecia esculpido em mármore, com mandíbula definida, nariz aquilino e lábios firmes que agora se comprimiam em uma linha severa. A sala inteira prendia a respiração. Lívia conhecia as histórias, todos conheciam. Zahir Al-Khatir não era apenas o governante de Qasr al-Nur, um emirado menor, mas estrategicamente crucial, localizado nas rotas comerciais entre o Golfo Pérsico e o Mar da Arábia. Ele era conhecido por sua reputação implacável nos negócios, por nunca perdoar uma ofensa, por manter padrões impossíveis de perfeição em tudo que tocava. Aos 25 anos, havia assumido o poder após a morte repentina de seu pai, e em 14 anos de governo, transformaram um emirado de economia modesta em um centro financeiro respeitado, atraindo investimentos internacionais e estabelecendo parcerias diplomáticas que desafiavam gigantes regionais muito maiores. "Eu sinto muito", sussurrou Lívia em português, antes de se forçar a repetir em inglês, trêmulo, "I am so sorry, Your Excellency. Tão sorry." Ela estava morrendo por dentro, sentindo o calor da vergonha subir pelo pescoço e tingir suas bochechas. 27 anos, formada em Relações Internacionais pela USP, com especialização em política do Oriente Médio, fluente em inglês, espanhol e com noções básicas de árabe. E tudo que ela conseguia fazer era balbuciar desculpas enquanto o sheik a encarava como se fosse um inseto particularmente irritante. Um dos assessores de Zahir já estava se movendo. Um homem mais velho com barba grisalha e roupas igualmente impecáveis, falando rapidamente em árabe enquanto tentava avaliar o estrago. Outros funcionários do hotel correram com toalhas, todos evitando cuidadosamente olhar diretamente para o sheik, como se testemunhar sua humilhação pudesse lhes custar os empregos ou algo pior. Lívia deu um passo para trás, depois outro, querendo desaparecer, querendo que a terra se abrisse e a engolisse. Ela havia chegado a Dubai há apenas 3 dias, contratada de última hora pela empresa organizadora da conferência, quando a intérprete titular adoeceu com uma infecção grave. Era sua primeira grande oportunidade internacional, a chance de provar que merecia estar ali, que seus anos de estudo e preparação tinham valido a pena. E agora, tudo estava arruinado. Ela seria demitida, com certeza, provavelmente colocada na lista negra de eventos diplomáticos, talvez até deportada com alguma mancha permanente em seu histórico profissional. O sheik finalmente se moveu. Ele olhou para baixo, avaliando a extensão do dano em sua roupa, depois ergueu os olhos novamente para Lívia. A intensidade daquele olhar fez algo estranho no estômago dela, uma mistura de medo e algo mais que ela não conseguia identificar. Ele era bonito, percebeu sua mente de forma inconveniente e inadequada. Não bonito no sentido comum, mas atraente da maneira que homens poderosos costumam ser, com aquela autoridade natural
que fazia pessoas se curvarem sem que ele precisasse dizer uma palavra. Você, disse Zahir, e sua voz era surpreendentemente profunda, com um sotaque britânico elegante adquirido provavelmente em alguma universidade da Inglaterra, como tantos filhos da elite árabe. A palavra saiu carregada de algo entre irritação e curiosidade. Lívia não conseguia decifrar. Qual é seu nome? Lívia Monteverde, senhor. Lívia engoliu em seco, forçando-se a manter contato visual mesmo quando cada instinto gritava para ela abaixar os olhos em submissão. Sou intérprete da conferência. Trabalho para a Zenith Events. Eu, realmente, profundamente, lamento pelo acidente. Acidente, repetiu Zahir, como se experimentasse a palavra. Ele deu um passo em sua direção e Lívia teve que lutar contra o impulso de recuar novamente. Mesmo em uma sala cheia de diplomatas e oficiais importantes, ele parecia dominar o espaço ao seu redor. Uma presença magnética que distorcia tudo mais. Você tem noção, senhora Monteverde, de quantas pessoas neste salão jamais ousariam se aproximar de mim com uma bebida quente? Quantos protocolos de segurança existem especificamente para evitar incidentes como este? Eu? Não, senhor. A voz de Lívia saiu menor do que pretendia. Sinto muito. Pare de se desculpar, ordenou Zahir. E havia algo estranho em seu tom agora. Algo que Lívia não conseguia interpretar. Ele continuou a encará-la, e ela percebeu que, apesar da mancha na roupa, apesar da humilhação pública, ele não parecia furioso. Ele parecia intrigado. O que é incomum, ele continuou, falando mais para si mesmo do que para ela, é que você está me olhando nos olhos, diretamente, sem medo ou repulsed, sem bajulação. Lívia piscou, confusa. Claro que ela estava com medo. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele conseguia ouvir. Mas ele tinha razão sobre uma coisa. Ela não estava se curvando, não estava se diminuindo além das desculpas necessárias. Parte dela, a parte que tinha sido criada por uma mãe brasileira forte que sempre ensinou suas filhas a manter a cabeça erguida não importa o que acontecesse, recusava-se a rastejar. Eu sinto muito se isso é desrespeitoso, começou Lívia. Mas Zahir levantou uma mão silenciando-a. Interessante, murmurou ele. Então, de repente, virou-se para seu assessor principal falando em árabe rápido e fluente. O assessor respondeu, a expressão mudando de preocupação para surpresa, depois para algo que parecia desaprovação mal disfarçada. Outros membros da delegação de Qasr al-Nur se aproximaram, todos falando em vozes baixas mas urgentes, claramente discordando de algo que Zahir estava propondo. Lívia permaneceu ali, alternando o peso de um pé para outro, sentindo-se como uma criança esperando para saber se seria castigada ou perdoada. Os outros participantes da conferência começaram a retomar suas conversas, mas de forma cautelosa, todos ainda obviamente atentos ao drama se desenrolando na frente deles. Finalmente, Zahir se virou de volta para ela. Havia tomado uma decisão. Ela podia ver pela forma como sua postura mudou, tornando-se ainda mais ereta, mais autoritária. Senhorita Monteverde, anunciou ele em voz alta o suficiente para que vários dos presentes ouvissem. Você permanecerá como minha intérprete pessoal durante o restante desta conferência. O quê? A palavra saiu antes que Lívia pudesse se controlar. Ela piscou, certa de que tinha ouvido errado. Mas, senhor, eu... Não é um pedido, interrompeu Zahir, e agora havia uma sugestão de sorriso em seus lábios, tão sutil que ela quase pensou que tinha imaginado. É uma ordem. Você derramou café em mim, senhorita Monteverde. A punição adequada é que você agora lidará diretamente comigo pelos próximos 5 dias desta conferência. Se você é competente como intérprete, provará isso. Se não é, bem... He shrugged elegantly. Então você terá provado que este incidente não foi seu único erro. Lívia sentiu como se o chão tivesse sumido de sob seus pés. Trabalhar diretamente com o Sheikh Zahir al-Khatir, ela mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Isso era tanto uma oportunidade incrível quanto potencialmente sua pior punição. Se ela cometesse mais algum erro se não estivesse à altura, seria humilhada não apenas uma vez, mas repetidamente durante toda a conferência.
Mas a parte dela que nunca se curvava, que tinha feito ela olhar nos olhos dele desde o início, respondeu antes que a parte prudente pudesse pensar melhor. Entendido, Excelência. Ela manteve a voz firme, levantando ligeiramente o queixo. Não o decepcionarei. Algo passou pelos olhos de Zahir, algo que poderia ter sido aprovação ou diversão. Ela não conseguia dizer. Veremos, foi tudo o que ele disse antes de se virar e sair do salão, sua delegação se apressando para acompanhá-lo, lançando olhares variados de curiosidade e desaprovação para Lívia enquanto passavam. Quando eles finalmente saíram, Lívia permitiu-se exalar o ar que estava prendendo, suas pernas tremendo ligeiramente. Ela se virou para encontrar sua supervisora, Helena Rodrigues, uma portuguesa de 50 anos que coordenava a equipe de intérpretes, marchando em sua direção com uma expressão que misturava alívio e exasperação. Monteverde? Sibilou Helena. O que diabos acabou de acontecer? Você derrama café no shake mais temperamental do Golfo e de alguma forma sai com uma promoção? Lívia soltou uma risada histérica. Não sei se eu chamaria isso de promoção. Ela passou as mãos pelo rosto, ainda processando. Helena, eu estou tão ferrada. Você está, concordou Helena. Mas havia um brilho de algo parecido com admiração em seus olhos. Mas também está na posição que metade dos profissionais aqui mataria para ter. Trabalho direto com um líder de Estado? Isso vai parecer incrível no seu currículo. Ela fez uma pausa, ficando séria. Se você não estragar tudo completamente. Obrigada pela confiança, murmurou Lívia, mas ela sabia que Helena estava certa. Era uma oportunidade de ouro embrulhada em papel de teste impossível. Se ela conseguisse impressionar Zahir, se provasse que era mais do que uma atrapalhada que derramava café, as portas se abririam. Se ela falhasse, bem, ela não queria pensar nisso. O restante daquele dia passou em um borrão estranho. Lívia foi instruída a se apresentar nas dependências da delegação de Qasr al-Nur, no hotel às 7 da manhã seguinte, vestida profissionalmente e pronta para um dia completo de trabalho. Ela passou a noite revisando todos os termos diplomáticos que conseguia lembrar, estudando o histórico recente de Qasr al-Nur, tentando se preparar para o que viria. Quando finalmente se deitou, já passava da meia-noite, mas seu cérebro recusava-se a desligar. Ela ficou encarando o teto do quarto de hotel, pensando nos olhos escuros de Zahir, na maneira como ele a tinha estudado, como se estivesse tentando decifrar um quebra-cabeça. Ele a tinha punido ou recompensado? Ela ainda não conseguia decidir. O que Lívia não sabia, enquanto finalmente caía em um sono agitado, era que em uma suíte vários andares acima, Zahir al-Khatir também estava acordado, sentado em sua varanda privativa, olhando para as luzes de Dubai espalhadas como joias na escuridão. Ele havia trocado a túnica manchada por roupas casuais, algo que raramente usava, e segurava um copo de chá de hortelã que esfriava esquecido em sua mão. Ela não se curvou, murmurou ele para a noite vazia. Não por desrespeito, mas por dignidade. Quando foi a última vez que alguém olhou para mim e viu apenas um homem, não um título? Essa pergunta o incomodava de maneiras que não conseguia articular completamente. Zahir tinha vivido toda sua vida adulta em uma bolha de poder e privilégio, cercado por pessoas que mediam cada palavra, cada gesto ao interagir com ele. Até seus amigos mais próximos, os poucos que tinha, tratavam-no com uma certa reverência que ele achava simultaneamente necessária e sufocante. Mas aquela brasileira desajeitada com seus olhos verde claros e sua recusa obstinada em rastejar, havia feito algo inesperado. Ela o surpreendeu. E Zahir al-Khatir raramente era surpreendido. Ele se recostou na cadeira, permitindo-se um sorriso pequeno e privado. Os próximos dias seriam interessantes, no mínimo. Ele havia dado a ela uma chance de provar seu valor, sim, mas também havia garantido que ela permaneceria perto dele, próxima o suficiente para que ele pudesse descobrir se aquela centelha de algo diferente, algo genuíno que viu nela, era real ou apenas sua imaginação querendo ver algo que não estava lá. Amanhã começaria o verdadeiro teste, para ambos. Na manhã seguinte, Lívia acordou às 5 da manhã com o estômago embrulhado de nervosismo. Ela se arrumou com cuidado obsessivo, escolhendo um tailleur cinza escuro conservador, mas bem cortado,
cabelos castanhos presos em um coque elegante, maquiagem mínima mas profissional. Queria parecer competente, séria, alguém que levava o trabalho extremamente a sério. Às 6h45 ela estava no saguão do hotel, segurando sua pasta de documentos com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos. Um assessor que ela não reconhecia da noite anterior apareceu pontualmente às 7. Um homem jovem de talvez 25 anos, com roupas ocidentais e uma expressão profissional neutra. Senhorita Monteverde, seu inglês tinha sotaque árabe leve. Sou Khalid, assistente pessoal de Sua Excelência. Por favor, venha comigo. Lívia o seguiu através dos corredores do hotel, seus saltos clicando no mármore polido, seu coração batendo cada vez mais rápido. Eles pegaram um elevador privativo que requeria cartão de acesso, subindo até o andar mais alto onde as suítes presidenciais ficavam. Quando as portas se abriram, ela foi conduzida por um corredor decorado com arte que provavelmente custava mais do que ela ganharia em uma vida inteira. Khalid a levou até uma porta dupla de madeira escura, bateu 2 vezes de forma breve e então a abriu, fazendo um gesto para que ela entrasse. Lívia respirou fundo e entrou. A suíte era espetacular. Chão de mármore, tetos altos com detalhes em gesso dourado, janelas do chão ao teto que ofereciam vista panorâmica de Dubai. Mas Lívia mal registrou a decoração, porque sua atenção foi imediatamente capturada pelo homem que estava de pé perto das janelas, falando em árabe ao telefone. Zahir estava vestido diferente desta manhã. Ainda usava roupas tradicionais, mas eram mais simples. Túnica branca sem os bordados elaborados de ontem, combinada com a gutra, o lenço de cabeça tradicional, mantido no lugar pelo agal preto. Ele gesticulava enquanto falava, claramente em meio a uma conversa de negócios intensa, sua voz profunda ecoando ligeiramente no espaço grande. Ele olhou para cima quando ela entrou, seus olhos encontrando os dela através da sala. Por um momento algo passou entre eles, algum reconhecimento silencioso, antes que ele voltasse sua atenção para a ligação. Ele fez um gesto breve, indicando que ela deveria sentar em uma das poltronas dispostas perto de uma mesa de reuniões elegante. Lívia obedeceu, sentando-se com postura perfeitamente ereta, mãos cruzadas sobre o colo, tentando parecer confiante mesmo com borboletas selvagens em seu estômago. Ela aproveitou o momento em que ele estava distraído para observá-lo mais detalhadamente. À luz da manhã, ele parecia ligeiramente diferente, ainda imponente, ainda claramente no comando de tudo ao seu redor, mas havia algo mais suave em suas feições hoje, como se o ato privado de estar em seu próprio espaço permitisse que uma camada da armadura pública caísse. Ele finalizou a ligação, dizendo algo curto e decisivo, antes de desligar e finalmente se virar completamente para ela. Bom dia, senhorita Monteverde. Ele caminhou até a mesa, mas não se sentou, preferindo ficar de pé, o que mantinha a vantagem da altura sobre ela. Espero que tenha dormido bem. Razoavelmente, senhor, mentiu Lívia, mantendo a voz educada e profissional. Obrigada por perguntar. Os olhos dele brilharam com algo que poderia ter sido diversão. Você é uma mentirosa terrível. He pulled out the chair across from her, finally sitting, which somehow made the moment feel both more e less intimidating. Ele cruzou as mãos sobre a mesa estudando-a, mas apreciou a tentativa de profissionalismo. Então, vamos estabelecer algumas regras para os próximos dias. Lívia acenou, sacando um caderno e caneta de sua pasta. Estou ouvindo, Excelência. Primeiro, quando estivermos em situações públicas, você manterá o protocolo formal. Excelência, senhor, o que for apropriado. He paused. Mas quando estivermos apenas nós dois ou com minha equipe próxima, você pode me chamar apenas de Zahir. Lívia piscou surpresa. Isso era inesperado, tão informal. Está certo, senhor. Quero dizer, Zahir. She stumbled over the name, feeling strange usar apenas o primeiro nome de alguém tão poderoso. Segundo, ele continuou como se não tivesse notado seu desconforto. Eu vou ter uma série de reuniões hoje com vários líderes e delegações. Seu trabalho será interpretar quando necessário, mas também observar. Eu quero que você preste atenção às dinâmicas, às linguagens corporais, às coisas não ditas. No final de cada dia, você me dará um resumo das suas impressões. Lívia franziu a testa ligeiramente. Impressões? Mas eu sou apenas uma intérprete, senhor.
Zahir, não sou analista política ou... Você é formada em relações internacionais. Interrompeu Zahir. E havia algo afiado em seu olhar agora. Fez sua tese sobre alianças estratégicas no Golfo Pérsico. Sim, senhorita Monteverde. Eu fiz minha pesquisa sobre você depois de ontem. Então não me insulte fingindo ser apenas uma intérprete. Você foi treinada para ler salas, para entender as correntes subterrâneas da diplomacia. É isso que quero. Perspectiva fresca, não contaminada pela política interna do meu governo. Lívia sentiu calor subir por seu pescoço. Parte constrangimento por ter sido investigada. Parte algo perigosamente próximo de orgulho porque ele claramente a levava a sério. Como você... Tenho recursos, disse Zahir simplesmente. E uso-os. Sua expressão suavizou marginalmente. Não é nada sinistro. Apenas verificação padrão de antecedentes para alguém que estará trabalhando próximo a mim. Descobri que você é filha de professora e engenheiro civil. Cresceu em Campinas. Foi bolsista na universidade. Tem um irmão mais novo cursando medicina. He paused. E teve um namoro de 2 anos que terminou 6 meses atrás. Aparentemente porque o homem não suportava sua ambição profissional. Lívia sentiu como se tivesse levado um soco. A invasão de privacidade deveria deixá-la furiosa. E parte dela estava. Mas outra parte, a parte que sempre analisava tudo através de lentes diplomáticas, entendia. Claro que ele investigaria. Ele era um líder de Estado. Não podia se dar ao luxo de confiar cegamente em ninguém. Isso é bem... completo, ela conseguiu dizer, mantendo a voz equilibrada com esforço. E agora você sabe que eu sou cuidadoso, respondeu Zahir. E que não gosto de surpresas. Então vamos deixar isso claro. Seja honesta comigo. Sempre. Se você não souber algo, diga que não sabe. Se você cometer um erro, admita. Mas nunca, nunca minta para mim. Posso trabalhar com honestidade brutal. Não posso trabalhar com falsidade. Há uma certa ironia nisso vindo de um político, disse Lívia. E as palavras saíram antes que ela pudesse censurá-las. She froze, horrified with herself. Desculpe, eu não deveria... Zahir riu. Foi um som baixo, genuíno, que transformou completamente seu rosto. Viu? Isso. Essa honestidade é exatamente o que quero. Ele se recostou na cadeira, claramente divertido. Você está certa, aliás. A política requer certa flexibilidade com a verdade. É por isso que preciso de alguém ao meu redor que não tenha medo de me dizer quando estou errado ou quando alguém está tentando me enganar. A primeira reunião do dia começou 1 hora depois. Lívia encontrou-se sentada ligeiramente atrás e à esquerda de Zahir, em uma sala de conferências luxuosa, traduzindo uma discussão complexa sobre acordos comerciais entre Qasr al-Nur e 3 países europeus. Era trabalho intenso, exigindo concentração total, mas ela se descobriu caindo em um ritmo, sua voz mantendo-se firme e clara, enquanto transmitia propostas técnicas e nuances diplomáticas de um idioma para outro. Zahir era fascinante de observar em ação. Ele negociava com precisão cirúrgica, nunca levantando a voz, nunca perdendo a compostura, mas havia aço sob a cortesia polida. Quando alguém tentava pressionar por termos desvantajosos para Qasr al-Nur, ele simplesmente olhava para eles com aqueles olhos escuros, até que recuassem. Era poder em sua forma mais pura, sem necessidade de blefes ou ameaças. Durante uma pausa, enquanto os outros delegados conversavam entre si, Zahir se virou levemente para Lívia. Você está indo bem? Murmurou ele, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Sua tradução é precisa e você mantém o tom apropriado. Bem feito. O elogio, tão simples e direto, fez algo estranho no peito de Lívia. Ela acenou brevemente, não confiando em sua voz para responder adequadamente. Não deveria importar tanto o que ele pensava. Era apenas um trabalho, apenas 5 dias. Mas importava, percebeu ela com um desconforto crescente. Importava muito. As reuniões se estenderam até o final da tarde. Quando finalmente terminaram, Lívia sentia como se seu cérebro tivesse sido espremido até secar. Ela havia traduzido por horas quase sem pausa, lidado com termos técnicos em 3 idiomas diferentes e mantido concentração absoluta em cada nuance. De volta à suíte de Zahir, ele acenou para que ela se sentasse enquanto pedia chá para ambos.
Tire os sapatos se quiser, sugeriu ele, fazendo exatamente isso e se sentando de forma mais casual no sofá. Não há necessidade de protocolo rígido aqui. Lívia hesitou por um momento antes de tirar os saltos, aliviada em liberar seus pés doloridos. O chá chegou em um serviço de prata elaborado, trazido por funcionários silenciosos que se retiraram rapidamente. Zahir serviu ele mesmo, outro gesto surpreendentemente informal, antes de se recostar e olhar para ela expectantemente. Então, disse ele, suas impressões do dia? Lívia organizou seus pensamentos, decidindo seguir o conselho dele sobre honestidade brutal. O representante alemão, Herr Schmidt, está genuinamente interessado no acordo, mas responde a Berlim. Ele foi instruído a conseguir pelo menos 15% de desconto nas taxas de energia, o que ele sabe que você não vai dar. Então ele está fazendo teatro para justificar para seus superiores mais tarde quando aceitar 10%. Zahir a estudou por um longo momento. Continue. A delegação francesa é mais complicada. Lívia tomou um gole de chá, juntando coragem. Madame Dubois odeia você pessoalmente. Não tenho certeza do porquê, mas há desprezo real lá. Ela vai tentar sabotar qualquer acordo não porque seja ruim para a França, mas porque não quer vê-lo ganhar. Zahir soltou um suspiro longo, mas havia aprovação em seus olhos. Você está certa. Conheci Madame Dubois há 10 anos em uma conferência em Paris. Ela fez uma proposta inadequada, eu recusei educadamente, e ela nunca perdoou a rejeição. He smiled without humor. Vaidade ferida travestida de patriotismo. E os italianos? Os italianos são sinceros, respondeu Lívia. Eles realmente precisam deste acordo. Sua economia está sofrendo, e o acesso às suas rotas de comércio seria valioso para eles. Você pode apertar um pouco mais lá se quiser. Interessante. Zahir colocou sua xícara de lado. Você pegou tudo isso apenas observando? E ouvindo o que eles diziam quando achavam que ninguém estava prestando atenção. Lívia deu de ombros. Benefício de ser frequentemente invisível. As pessoas esquecem que a intérprete está ali. Você não é invisível, disse Zahir abruptamente. E havia algo em sua voz que fez Lívia olhar para cima bruscamente. Trust me on that. O momento se estendeu entre eles, carregado de algo que nenhum dos dois nomeava. Então Zahir se levantou, quebrando o feitiço. Bom trabalho hoje. Descanse esta noite. Amanhã será ainda mais exigente. Lívia acenou, calçando seus sapatos de volta e reunindo suas coisas. Quando chegou à porta, ela olhou para trás. Zahir estava parado perto das janelas novamente, olhando para a cidade enquanto a noite caía. Mesmo de costas, ele parecia solitário de uma forma que fez o coração dela apertar inesperadamente. Boa noite, Zahir, disse ela suavemente. Ele olhou por cima do ombro, e seu sorriso foi pequeno, mas genuíno. Boa noite, Lívia. Era a primeira vez que ele usava apenas seu primeiro nome, e ela o carregou com ela como um segredo pequeno e precioso durante todo o caminho de volta ao seu quarto. Os dias seguintes estabeleceram um padrão que era simultaneamente exaustivo e emocionante. Lívia acordava cedo, se preparava meticulosamente e passava 12 a 14 horas ao lado de Zahir, traduzindo, observando, analisando. As reuniões se misturavam umas nas outras. Discussões sobre comércio, energia, segurança regional, investimentos em infraestrutura. Era o tipo de trabalho pelo qual ela havia estudado anos, o coração pulsante da diplomacia internacional, e ela estava vivendo cada segundo disso. Mas não eram apenas as reuniões que tornavam aqueles dias memoráveis. Eram os momentos entre elas, as conversas privadas que se desenvolviam quando estavam sozinhos na suíte de Zahir, revisando o dia, preparando-se para o próximo. Ele era diferente nesses momentos. As camadas de formalidade e autoridade descascando para revelar um homem surpreendentemente perspicaz, com senso de humor seco e uma curiosidade genuína sobre o mundo além de seu emirado. Na terceira noite, depois de um dia particularmente longo de negociações tensas com uma delegação saudita, Zahir pediu jantar para ambos em vez de dispensá-la como de costume. Lívia ficou surpresa quando funcionários montaram uma mesa elegante na varanda privativa da suíte, com vista para Dubai, iluminada como um colar de diamantes contra a escuridão. Espero que não se importe, disse Zahir, gesticulando para que ela se sentasse.
Pensei que poderíamos discutir a estratégia de amanhã enquanto comemos. Mais eficiente do que você voltar depois. Era uma desculpa transparente e ambos sabiam disso. Havia algo mais acontecendo aqui. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Lívia se sentou, aceitando a taça de suco de romã que foi servida, já que álcool não era oferecido por respeito às tradições dele. A comida era espetacular, uma mistura de pratos árabes e internacionais, cada um mais delicioso que o anterior. Eles conversaram sobre a conferência inicialmente, mas a conversa derivou naturalmente para outros tópicos. Zahir perguntou sobre o Brasil, sobre como era crescer em Campinas, sobre sua família. Lívia se viu contando histórias sobre sua infância, sobre sua mãe professora que insistia que ela e o irmão lessem um livro por semana, sobre seu pai engenheiro que construía coisas elaboradas de Lego com eles nos finais de semana. Parece caloroso, comentou Zahir, e havia algo melancólico em sua voz. Sua família parece muito unida. Somos, concordou Lívia. Que a sua. Ela fez uma pausa, percebendo que estava entrando em território potencialmente delicado. Desculpe, não precisa responder se for muito pessoal. Zahir ficou quieto por um momento, olhando para as luzes da cidade. Meu pai morreu quando eu tinha 25 anos. Ataque cardíaco súbito. Ele estava revisando documentos em seu escritório uma noite e simplesmente foi. Sua voz era controlada, mas Lívia podia ouvir a dor antiga sob ela. Eu não estava preparado para assumir. Ninguém esperava que ele morresse tão jovem. Tinha apenas 62 anos. Lívia sentiu seu coração apertar. Lamento muito. Minha mãe ainda vive, continuou Zahir, mas ela nunca se recuperou totalmente da perda dele. Ela se retirou da vida pública, passa a maior parte do tempo em nossas propriedades no interior. Tenho uma irmã mais nova, a Mira, que é médica em Londres. Nós nos damos bem, mas ela escolheu uma vida longe de Qasr al-Nur. Ela não queria a pressão, as expectativas. Ele olhou para Lívia. Não a culpo por isso. Mas você ficou, observou Lívia suavemente. Alguém tinha que ficar. Zahir deu um sorriso sem humor. Eu era o herdeiro. Era meu dever. E eu realmente amo meu país, Lívia. Amo nosso povo, nossa cultura, nosso potencial. Mas às vezes... He paused. Às vezes é solitário no topo. Cercado por pessoas constantemente. Mas fundamentalmente sozinho. A honestidade crua em suas palavras tocou algo profundo em Lívia. Ela entendeu solidão, embora de tipo diferente. A solidão de ser sempre a mais ambiciosa na sala, de querer mais do que era esperado dela, de nunca se encaixar perfeitamente em nenhuma categoria que as pessoas tentavam colocá-la. Eu entendo, disse ela. E quando seus olhos se encontraram, havia um reconhecimento ali, uma compreensão mútua que transcendia suas diferenças vastamente diferentes de experiências de vida. Zahir estendeu a mão através da mesa, não tocando-a, mas deixando sua mão aberta em um convite silencioso. Lívia olhou para aquela mão, para os dedos longos, para a pele mais escura que a dela, e algo dentro dela se agitou. Ela sabia que não deveria. Isso era perigoso, profissionalmente arriscado, potencialmente destrutivo. Ele era um líder de Estado com responsabilidades que ela mal conseguia imaginar. Ela era uma intérprete temporária que voltaria para sua vida comum em alguns dias. Mas ela estendeu a mão de qualquer maneira, seus dedos tocando os dele, e a faísca de eletricidade que passou entre eles foi inegável. Lívia, disse Zahir, sua voz mais rouca que o normal. Eu preciso ser honesto com você sobre algo. Ela segurou a respiração, esperando. Estou prometido, disse ele abruptamente, e as palavras caíram entre eles como pedras. Noivado arranjado com Samira Al-Fayez. Ela é filha de uma das famílias mais poderosas da região. O acordo foi feito há 2 anos, embora ainda não tenhamos anunciado publicamente. Lívia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Claro que ele estava comprometido. Homens como Zahir não ficavam solteiros sem boas razões. Ela puxou sua mão de volta, sentindo-se tola de repente. Eu vejo, conseguiu dizer, mantendo a voz equilibrada com esforço tremendo. Eu não a amo. Zahir continuou rapidamente, como se as palavras tivessem sido represadas por muito tempo. Mal a conheço. Nos encontramos talvez 5 vezes em contextos formais.
Ela é educada, bem educada, perfeitamente adequada no papel e completamente indiferente a mim, além do que nosso casamento significa para o status de sua família. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto frustrado que ela nunca tinha visto dele fazer antes. É um arranjo político, benéfico para ambas as famílias, fortalecendo alianças que protegem Qasr al-Nur, mas não é real. E o que é real? Lívia perguntou e sua voz saiu mais afiada que pretendia. Porque parece para mim que política e dever são as coisas mais reais na sua vida. Zahir a encarou e havia algo feroz em seus olhos agora. Isto é real. Ele gesticulou entre eles. O que quer que esteja acontecendo aqui, nestas conversas, nestes momentos, isto é mais real do que qualquer coisa que senti em anos. Não diga isso, sussurrou Lívia, sentindo lágrimas ardendo em seus olhos. Por favor, não torne isso mais difícil do que já é. Difícil? Zahir soltou uma risada áspera. Lívia, tem sido difícil desde o momento que você derramou café em mim e olhou para mim como se eu fosse apenas um homem que você havia ofendido acidentalmente. Não um sheik que poderia arruinar sua carreira com uma palavra. Você não tem ideia do que fez comigo. E o que eu fiz? Lívia se levantou, precisando de distância, de espaço para pensar. Porque, pelo que posso ver, tudo o que fiz foi me tornar uma complicação inconveniente na sua vida perfeitamente planejada. Zahir se levantou também, contornando a mesa em passos longos até estar de pé na frente dela. Você me fez questionar tudo. Cada escolha que fiz, cada compromisso que aceitei. Você me fez lembrar que debaixo de todos os títulos e responsabilidades, sou apenas um homem que quer ser visto, verdadeiramente visto. Eles estavam tão perto agora que Lívia podia sentir o calor emanando dele. Podia ver as manchas douradas em seus olhos escuros. Podia contar cada cílio. Eu vejo você, sussurrou ela. Deus me ajude, Zahir. Eu vejo você. Ele levantou a mão, tocando seu rosto com ternura que contrastava com a intensidade em seus olhos. E eu vejo você, Lívia Monteverde. Vejo sua força, sua inteligência, sua recusa em se diminuir para se encaixar nas expectativas de qualquer pessoa. Você é extraordinária. Então ele a beijou e o mundo inteiro desapareceu. Era suave inicialmente, quase hesitante, como se ele estivesse dando a ela a chance de recuar. Mas Lívia não recuou. Ela se inclinou para o beijo, suas mãos subindo para segurar os ombros dele, e sentiu o controle dele quebrar. O beijo se aprofundou, tornou-se mais urgente, anos de solidão e desejo reprimido desabando entre eles. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Zahir pressionou sua testa contra a dela, seus olhos fechados. Isto vai ser complicado, murmurou ele. Eu sei, respondeu Lívia, mas ela não sentia medo. Apenas certeza esmagadora de que o que quer que acontecesse a seguir, este momento tinha valido a pena. Eles não falaram mais sobre isso naquela noite. Zahir a acompanhou até a porta da suíte, e o beijo de despedida foi mais breve, mas não menos carregado de promessa. Lívia flutuou de volta para seu quarto, seu cérebro girando, seu coração martelando, sabendo que tinha cruzado uma linha que não podia ser descruzada. O quarto dia da conferência amanheceu tenso. Notícias começaram a circular entre as delegações, sussurros discretos sobre a intérprete brasileira que passava tempo demais sozinha com o sheik de Qasr al-Nur. Helena puxou Lívia de lado durante um intervalo, sua expressão preocupada. Monteverde, preciso que você seja cuidadosa, disse ela em voz baixa. As pessoas estão falando. Alguns dos delegados mais conservadores estão questionando a propriedade dos seus arranjos de trabalho com o sheik Al-Katir. Não estou fazendo nada inadequado, respondeu Lívia, mas podia sentir calor subindo por seu pescoço. Estou apenas fazendo meu trabalho. Helena a estudou com olhos que viam demais. Tenho certeza que está, mas a aparência importa nestes círculos, especialmente para uma mulher. Apenas seja cuidadosa. Não dê a eles munição para usar contra você. Lívia acenou, mas as palavras de Helena a perseguiram pelo resto do dia. Era injusto. Claro, se ela fosse um homem, ninguém questionaria o tempo que passava com Zahir. Mas era a realidade do mundo em que viviam, e ela não podia se dar ao luxo de ignorá-la. Zahir percebeu sua inquietação. Durante um momento privado entre reuniões, ele a puxou de lado. O que está errado?
Perguntou ele. Lívia hesitou, então decidiu por honestidade. As pessoas estão falando. Sobre nós. Sobre o quanto de tempo passamos juntos. A expressão de Zahir escureceu. Deixe que falem. Você está fazendo um trabalho excepcional. Qualquer um que sugira o contrário terá que responder a mim. Não é tão simples, Zahir, protestou Lívia. Você é protegido por seu poder e posição. Eu sou vulnerável. Se minha reputação for manchada aqui, isso me segue. Afeta minha capacidade de conseguir trabalho futuro, especialmente nesta região. Zahir ficou quieto por um longo momento, a raiva em seus olhos gradualmente dando lugar a algo mais sombrio, mais pesado. Compreensão. Você está certa, disse ele finalmente. Desculpe, eu não pensei sobre as consequências para você. Estou tão acostumado a fazer o que quero, que esqueci que nem todos têm esse luxo. A admissão, sua disposição de reconhecer seu privilégio, fez o coração de Lívia amolecer ainda mais em relação a ele. Não estou dizendo que devemos parar, o que quer que isto seja. Apenas precisamos ser mais cuidadosos, pelo menos até a conferência acabar. E depois? Zahir a estudou intensamente. O que acontece depois, Lívia? Ela não tinha resposta para isso. A conferência terminaria em 2 dias. Ela voltaria para sua vida normal, e ele voltaria para a dele, completa com noiva e responsabilidades que ela não podia nem começar a entender. A ideia de nunca mais vê-lo depois disso fazia seu peito doer fisicamente. Não sei, admitiu ela. Mas precisamos descobrir. A tarde trouxe reunião particularmente importante, uma discussão de alto nível sobre segurança regional que incluía representantes de 8 países. A tensão na sala era palpável, com alianças antigas e rivalidades atuais criando uma teia complexa de políticas. Lívia se concentrou em seu trabalho, traduzindo com precisão cada nuance, mas parte de sua mente permaneceu presa na conversa com Zahir. Foi durante uma pausa que tudo desmoronou. Lívia estava sozinha no corredor, revisando suas notas, quando foi abordada por um homem que ela reconheceu como parte da delegação de um país vizinho a Qasr al-Nur. Ele era mais velho, talvez 60 anos, com barba grisalha e roupas tradicionais caras. Senhorita Monteverde, disse ele em inglês com sotaque pesado. Posso ter uma palavra? Claro, respondeu Lívia educadamente, embora algo em sua abordagem a deixasse desconfortável. Ouvi rumores interessantes sobre você e o Sheikh Al-Katir, disse ele, indo direto ao ponto. Deve ser gratificante ter chamado a atenção de um homem tão poderoso. Lívia sentiu sua espinha endurecer. Não sei do que está falando. Sou a intérprete do Sheikh. Nada mais. O homem sorriu e não era agradável. Claro, claro. Apenas uma intérprete que passa noites na suíte dele. Muito profissional. Ele se inclinou mais perto, sua voz caindo. Uma palavra de conselho, minha querida. Homens como Zahir Al-Katir não se casam com mulheres como você. Eles se divertem com elas e depois voltam para suas verdadeiras vidas. Você seria sábia em lembrar seu lugar. As palavras eram cruéis, calculadas para ferir, e funcionaram. Lívia sentiu como se tivesse sido esbofeteada, mas ela se recusou a dar a ele a satisfação de vê-la recuar. Obrigada pelo conselho não solicitado, disse ela, mantendo a voz gelada. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. Ela se afastou com a cabeça erguida, mas por dentro estava tremendo, porque por mais que odiasse admitir, parte do que ele disse ressoava com seus próprios medos. Zahir estava comprometido com outra mulher. Sua vida e a dela eram incompatíveis de todas as formas imagináveis. O que ela estava fazendo? Como tinha permitido que isso chegasse tão longe? Quando voltou para a sala de conferências, Zahir imediatamente notou que algo estava errado. Seus olhos a encontraram através da sala, questionando, mas ela balançou a cabeça sutilmente. Não aqui, não agora. O resto do dia foi tortura. Lívia executou seu trabalho mecanicamente, mas seu coração não estava nele. Ela podia sentir o olhar de Zahir sobre ela repetidamente, sua preocupação crescente, mas ela evitou encontrar seus olhos. Quando as reuniões finalmente terminaram, Zahir a alcançou antes que ela pudesse escapar. Minha suíte. Agora. Não era um pedido. Lívia o seguiu em silêncio, consciente dos olhares que o seguiam.
Quando a porta da suíte se fechou atrás deles, Zahir se virou para ela, sua expressão severa. O que aconteceu? Lívia tinha ensaiado o que diria durante todo o caminho, mas agora que estava ali, as palavras se recusavam a vir. Ela apenas balançou a cabeça, sentindo lágrimas ardendo. Lívia, a voz de Zahir suavizou. Por favor, fale comigo. Alguém me abordou hoje, ela finalmente conseguiu dizer. Um dos delegados. Ele fez comentários sobre nós, sobre como eu deveria lembrar meu lugar. A fúria que passou pelos olhos de Zahir foi instantânea e intensa. Quem? Quando ela hesitou, ele repetiu mais firmemente. Quem, Lívia? Não importa, disse ela cansadamente. Ele apenas disse em voz alta o que todos estão pensando. E ele está certo, Zahir. Isto é loucura. Você está prometido. Você tem responsabilidades, uma vida inteira que não inclui espaço para alguém como eu. Não diga isso, disse Zahir ferozmente, fechando a distância entre eles. Não deixe as palavras venenosas de alguém envenenarem isto também. Mas são verdadeiras. Lívia sentiu as lágrimas finalmente caírem. Você vai se casar com Samira Al-Fayez. Você vai governar seu emirado. E eu vou voltar para minha vida. E tudo isto terá sido apenas uma fantasia bonita que não poderia durar. E se eu não quiser que seja uma fantasia? Zahir segurou os ombros dela, forçando-a a olhar para ele. E se eu quiser lutar por isto? Por você? Como? Lívia riu sem humor. Você vai romper um acordo que fortalece seu país politicamente? Vai escandalizar sua família e conselheiros por uma mulher que você conheceu há 4 dias? Seja realista, Zahir. Ele a encarou por um longo momento, e ela podia ver a batalha acontecendo atrás de seus olhos. Responsabilidade versus desejo. Dever versus felicidade pessoal. Era uma batalha que ele tinha travado sua vida inteira, ela percebeu. E ela estava pedindo a ele para escolher o lado que ele nunca tinha sido capaz de escolher antes. Eu não sei como fazer isto funcionar, admitiu Zahir finalmente. E a derrota em sua voz quebrou o coração dela. Mas não posso aceitar nunca mais vê-la depois de amanhã. Não posso voltar para minha vida como se você nunca tivesse existido. Lívia tocou seu rosto, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula. Então o que fazemos? Encontramos um caminho, disse Zahir com determinação, retornando a sua voz. Ele cobriu a mão dela com a sua. Sou um líder de um país, Lívia. Minha vida inteira tem sido sobre resolver problemas impossíveis, sobre encontrar soluções onde ninguém mais consegue ver. Vou encontrar uma maneira de fazer isto funcionar. Você não pode controlar tudo, sussurrou Lívia. Assista-me tentar, respondeu ele, e então a beijou novamente, e foi diferente desta vez. Não era apenas desejo ou paixão. Era promessa, era compromisso. Era 2 pessoas decidindo que o que tinham encontrado um no outro valia lutar. Mas enquanto se perdiam no abraço um do outro, nenhum deles percebeu o celular de Zahir vibrar silenciosamente na mesa próxima, iluminando com mensagens urgentes de seus conselheiros. Notícias tinham vazado. Fotos dos 2 juntos, tiradas por algum fotógrafo oportunista, estavam começando a circular nas mídias sociais árabes. Que a família Al-Fayez, a família de sua noiva prometida, estava exigindo explicações. A tempestade que eles temiam estava chegando muito mais rápido do que qualquer um deles imaginara. Na manhã seguinte, Lívia acordou com seu telefone explodindo com mensagens. Helena, sua supervisora, tinha enviado pelo menos 10 mensagens urgentes. Seu coração afundou quando ela começou a ler. As fotos eram de má qualidade, claramente tiradas de longe com zoom, mas eram inconfundivelmente ela e Zahir. Uma deles caminhando juntos no corredor do hotel, ele com a mão na parte inferior de suas costas. Outra na varanda da suíte dele, obviamente em conversa íntima. E uma terceira, a mais prejudicial, onde estavam tão próximos que poderia facilmente ser interpretado como um beijo. Embora Lívia sabia que tinha sido apenas um momento onde ele tinha se inclinado para ouvir algo que ela estava sussurrando. Mas a verdade não importava. A percepção importava. E a percepção era clara. A intérprete brasileira estava tendo um caso com um sheik comprometido. Seu telefone tocou. Era Helena. Monteverde, você precisa vir para o escritório de coordenação imediatamente, disse Helena sem preâmbulo. Estamos em modo de controle de danos e você está no centro de tudo.
Lívia se vestiu rapidamente, suas mãos tremendo. Enquanto saía de seu quarto, ela quase colidiu com Khalid, o assistente de Zahir. Sua expressão era sombria. Senhorita Monteverde, Sua Excelência pede que você venha à sua suíte antes de ir a qualquer outro lugar. Eu não posso, começou Lívia. Mas Khalid balançou a cabeça. Por favor. Ele é insistente. Com o estômago embrulhado, Lívia o seguiu. Quando entraram na suíte, estava claro que o caos tinha chegado antes dela. Vários homens em roupas caras estavam sentados em volta da sala, todos parecendo graves. Ela reconheceu alguns como membros do Conselho Consultivo de Zahir. E Zahir estava de pé perto das janelas, sua postura rígida, vestindo roupas formais completas. Ele se virou quando ela entrou, e a expressão em seu rosto fez o coração dela afundar. Este não era o homem que a tinha beijado na noite anterior. Este era o Sheikh Al-Katir, líder de Qasr al-Nur, e ela era uma complicação que ele precisava gerenciar. Senhorita Monteverde, disse ele formalmente, e as palavras foram como gelo. Obrigado por vir. Precisamos discutir a situação. Um dos homens mais velhos, com barba completamente branca e roupas tradicionais elaboradas, se levantou. Você é a intérprete que causou este escândalo? Lívia levantou o queixo, recusando-se a se curvar mesmo com medo corroendo suas entranhas. Sou a intérprete que trabalhou profissionalmente para Sua Excelência durante a conferência, sim. Profissionalmente? O homem soltou um som de desdém. Estas fotos sugerem outra coisa. Você percebe o dano que causou? A família Al-Fayez está furiosa. Estão ameaçando romper o acordo de noivado, o que teria repercussões políticas significativas para Qasr al-Nur. Talvez, uma voz fria interrompeu, e todos se viraram para Zahir. Se o acordo for tão frágil que fotos de uma conversa podem quebrá-lo, não era sólido para começar. O conselheiro pareceu chocado. Excelência, você não pode estar sugerindo... Estou sugerindo, interrompeu Zahir, que talvez seja hora de reavaliar certos compromissos. Ele olhou diretamente para Lívia, e ela viu batalha acontecendo em seus olhos. A vida que eu tenho vivido, os sacrifícios que fiz no nome do dever, talvez seja a hora de perguntar se eles valem a pena. O silêncio na sala era ensurdecedor. Os conselheiros olhavam para Zahir como se ele tivesse perdido a cabeça. E talvez ele tivesse, pensou Lívia. Talvez ambos tivessem. Excelência, outro conselheiro se levantou, sua voz cautelosa. Entendemos que sentimentos podem se desenvolver, mas você deve pensar no quadro maior. Qasr al-Nur precisa desta aliança. Sua posição requer certos sacrifícios pessoais. Lívia sentiu algo quebrar dentro dela. Ela não podia fazer isto. Não podia ser a razão pela qual Zahir destruía tudo que tinha construído. Não podia ser responsável por consequências políticas que afetariam milhares de pessoas. Ele está certo, disse ela abruptamente, e todos os olhos se voltaram para ela. Sua Excelência, seus conselheiros estão certos. O que quer que tenha acontecido entre nós, foi um erro que eu causei com minha falta de profissionalismo. Lívia, Zahir começou, dando um passo em sua direção, mas ela balançou a cabeça. Eu já informei a Zenith Events que estou me demitindo da conferência, mentiu ela, as palavras saindo em um jorro antes que coragem pudesse falhar. Estarei no primeiro voo de volta ao Brasil. O que quer que estas fotos sugiram, foi um mal-entendido causado por meu comportamento inadequado. Escrevi uma declaração assumindo total responsabilidade. Não, disse Zahir ferozmente. Não faça isso, Lívia. Mas ela tinha que fazer, porque ela o amava. Percebeu com clareza surpreendente. Em 5 dias, ela tinha se apaixonado por um homem que nunca poderia realmente ter. E porque o amava, ela não podia deixá-lo destruir tudo por ela. Desculpe, Excelência, disse ela formalmente fazendo uma reverência leve. Por tudo. Então ela se virou e saiu antes que as lágrimas pudessem começar a cair. Ela podia ouvir Zahir chamando seu nome. Podia ouvir comoção atrás dela. Mas ela não parou. Ela correu para seu quarto, jogou suas coisas em sua mala e chamou um táxi. Em 2 horas ela estava no aeroporto, cartão de embarque na mão para um voo para São Paulo via Londres. Foi só quando ela estava sentada no portão de embarque que permitiu a si mesma chorar. 3 semanas depois, Lívia estava sentada em seu pequeno apartamento em Campinas.
olhando fixamente para a tela do laptop sem realmente ver nada. Ela tinha voltado para casa, retomado sua vida, mas era como se uma parte vital dela tivesse ficado para trás naquele hotel em Dubai. Suas noites eram atormentadas por sonhos com olhos escuros e promessas que não podiam ser mantidas. Ela havia dado sua declaração pública, assumindo total responsabilidade pelo escândalo, pintando-se como uma profissional que havia cruzado limites inadequados. A história morreu rapidamente nas mídias árabes, uma vez que ela desapareceu de cena. Zahir, segundo as notícias que ela não conseguia evitar ler compulsivamente, havia continuado com a conferência e voltado para Qasr al-Nur. Não havia mais menção ao noivado com Samira al-Fayez, mas também não havia negação oficial. Sua mãe entrou na sala com uma xícara de café, colocando-a gentilmente ao lado de Lívia. Querida, você precisa parar de se torturar. Ela se sentou no braço do sofá, passando a mão pelos cabelos da filha. O que aconteceu, aconteceu. Você fez o que achou certo. Agora precisa seguir em frente. Eu sei, mamãe, murmurou Lívia, mas suas palavras soavam vazias. Como ela seguia em frente quando metade do seu coração estava do outro lado do mundo? A campainha tocou. Lívia franziu a testa, não estava esperando ninguém. Sua mãe foi atender e voltou com expressão estranha. Lívia, tem alguém aqui para ver você? Alguém? Importante pelo jeito. O coração de Lívia disparou. Ela se levantou com pernas trêmulas e foi até a porta. E congelou. Zahir Al-Khatir estava parado na soleira de seu modesto apartamento em Campinas, completamente fora de lugar com suas roupas elegantes e presença imponente. Atrás dele ela podia ver 2 seguranças discretos e um carro preto luxuoso estacionado na rua, atraindo olhares curiosos dos vizinhos. Zahir, ela sussurrou, mal conseguindo acreditar que ele estava ali. Posso entrar? Perguntou ele. E havia algo vulnerável em sua expressão que ela nunca tinha visto antes. Lívia acenou, se afastando. Ele entrou e o apartamento pequeno pareceu encolher ainda mais com sua presença. Sua mãe, lendo a situação com sabedoria materna, murmurou uma desculpa e desapareceu para seu quarto. O que você está fazendo aqui? Lívia finalmente conseguiu perguntar quando estavam sozinhos. Zahir a estudou por um longo momento. Você realmente precisa perguntar? Sua voz era rouca. Você deixou Dubai sem me dar chance de falar. Você assumiu responsabilidade por algo que foi tanto meu quanto seu, e você desapareceu como se o que tínhamos não significasse nada. Significava tudo. Lívia sentiu lágrimas ardendo. É por isso que fui embora. Porque significava tudo demais. E eu não podia deixar você destruir sua vida por mim. Zahir fechou a distância entre eles em 2 passos longos. E se eu disser que destruiria minha vida sem você? Que estas 3 semanas foram o inferno porque tudo que eu fazia, tudo que eu via, me lembrava de você? Lívia balançou a cabeça. Você está prometido. Você tem responsabilidades. Não mais, disse Zahir. E havia algo feroz e triunfante em seu sorriso agora. Rompi o acordo com a família Al-Fayez. Oficialmente. Publicamente. Causou exatamente o escândalo que todos previram. E enfrentei todos os conselheiros que disseram que eu estava sendo tolo. Ele pegou as mãos dela. E valeu cada segundo de batalha política, cada discussão acalorada, cada crítica, porque me trouxe aqui, para você. Lívia não conseguia respirar. Você não pode estar falando sério. O que seus conselheiros disseram? Seu povo? Meus conselheiros estão aprendendo que há limites para o quanto de minha vida pessoal estou disposto a sacrificar, respondeu Zahir. E meu povo? Aqueles que realmente me importo, que valorizam minha felicidade tanto quanto minha liderança, apoiaram minha decisão. Os outros vão se acostumar. Ele tocou o rosto dela com ternura. Lívia, passei 39 anos fazendo o que era esperado de mim, colocando o dever acima de tudo. Mas você me fez perceber que não posso liderar efetivamente se estou fundamentalmente infeliz. Não posso dar ao meu povo o melhor de mim se estou vivendo uma mentira. E Samira? Sussurrou Lívia. Estava aliviada, admitiu Zahir com um sorriso pequeno. Descobri que ela tem alguém também, um amor que sua família desaprovava tanto quanto a minha desaprovava você. Quando rompi nosso acordo, dei a ela permissão para seguir seu próprio coração. Ela me agradeceu. Lívia soltou uma risada trêmula.
lágrimas agora caindo livremente. Isso é loucura. Você voou para o Brasil para me encontrar. Voei para o Brasil para recuperar a mulher que amo, corrigiu Zahir. A mulher que me vê como homem, não como título, que desafia minhas suposições e me faz querer ser melhor, que derramou café em mim e mudou minha vida completamente. Ele se ajoelhou, e os olhos de Lívia se arregalaram. Lívia Monteverde, sei que é rápido, sei que nossa vida será complicada, sei que haverá desafios que nem podemos prever ainda. Mas também sei, com cada fibra do meu ser, que você é a pessoa com quem quero enfrentar esses desafios. Case-se comigo. O mundo inteiro parou. Lívia olhou para este homem poderoso ajoelhado em seu apartamento modesto, oferecendo a ela não apenas seu amor, mas sua vida inteira. Era aterrorizante e emocionante e completamente improvável. Eu não falo árabe fluentemente, disse ela absurdamente. Eu contrato professores. Não sei nada sobre governar um emirado. Você aprende. E eu estarei ao seu lado em cada passo. Seu povo pode nunca me aceitar completamente. Então gastaremos nossa vida provando que eles estão errados em duvidar de você. Zahir se levantou, puxando-a para perto. Lívia, não vou fingir que será fácil. Haverá pessoas que questionarão você, que dirão que você não pertence. Mas estarei ao seu lado sempre, defendendo você, honrando você, amando você. Então, por favor, diga sim. Diga que vai enfrentar esta aventura impossível comigo. Lívia olhou para aqueles olhos escuros que a tinham visto desde o primeiro momento, que viam além de suas inseguranças para a força que ela nem sempre reconhecia em si mesma. Ela pensou em sua mãe, que sempre ensinou que mulheres fortes não se curvam, mas também não têm medo de abraçar o amor quando ele aparece. Sim, sussurrou ela. Sim, eu caso com você. O beijo foi cheio de promessa, de alívio, de alegria pura. Quando finalmente se separaram, ambos estavam rindo, Lívia limpando lágrimas do rosto. Há uma coisa que preciso dizer, disse Zahir, sua expressão ficando séria. Não quero que você desista de seus sonhos por mim. Você falou sobre construir uma carreira, sobre fazer diferença nas relações internacionais. Como minha esposa, você terá plataforma para isso. Podemos criar programas de intercâmbio cultural entre Brasil e Qasr Al-Nur, fortalecer laços diplomáticos, usar sua formação e paixão de maneiras que beneficiem ambos nossos países. Lívia sentiu amor por ele crescer ainda mais. Ele não estava pedindo que ela se tornasse apenas uma esposa decorativa. Estava oferecendo parceria verdadeira. Minha mãe vai ter ataque cardíaco quando souber, disse Lívia com uma risada molhada. Como se em resposta, a porta do quarto se abriu e a mãe de Lívia saiu, não fazendo nenhum esforço para esconder que tinha ouvido tudo. Ela caminhou direto até Zahir, estudando-o com olhos maternos afiados. Você vai fazer minha filha feliz? Perguntou ela em português, mas o tom era universal. Zahir, para seu crédito, segurou o olhar dela sem vacilar. Vou passar cada dia da minha vida tentando. A mãe de Lívia acenou, satisfeita. Então vocês têm minha bênção. Mas se você a magoar, sheik ou não, vai ter que responder a mim. Zahir sorriu, estendendo a mão. Eu não esperaria menos. E por favor, me chame de Zahir. 6 meses depois, Lívia estava parada em um jardim exuberante em Qasr Al-Nur, vestindo um vestido que mesclava elementos tradicionais árabes com estilo brasileiro, cercada por flores do deserto que floriam apenas uma vez ao ano. Zahir estava ao seu lado, segurando sua mão, enquanto recitavam votos que haviam escrito juntos, promessas em português e árabe, testemunhadas por suas famílias e o povo de Qasr Al-Nur, que tinha aprendido a amar sua nova sheika pelo seu coração genuíno e trabalho incansável. Não foi fácil. Houve momentos de ajuste doloroso, de saudade de casa, de se sentir fora de lugar. Mas Zahir estava ao seu lado em cada desafio, e Lívia descobriu que era mais forte do que jamais soubera. Ela aprendeu árabe, mergulhou na cultura e usou suas habilidades para construir pontes entre mundos. E quando ela olhava para o homem ao seu lado, o homem que havia atravessado o mundo por ela, que havia desafiado tradições e expectativas, que a amava com intensidade que ainda a deixava sem fôlego, Lívia sabia que aquele café derramado tinha sido o melhor erro de sua vida. Às vezes,
Sussurrou Zahir em seu ouvido enquanto se preparavam para encarar sua nova vida juntos. O destino precisa de um empurrãozinho. Ou, no nosso caso, de um café derramado. Lívia riu, beijando-o sob o céu do deserto, enquanto seu futuro impossível e perfeitamente imperfeito se desenrolava diante deles. No coração do deserto, ela havia encontrado não apenas amor, mas seu lugar no mundo, provando que até as histórias mais improváveis podem ter finais felizes quando duas pessoas estão dispostas a lutar por elas.